Olá, minha gente, como estamos? Hoje eu vou tentar uma aula um pouco diferente, talvez seja mais interessante para a gente padronizar um pouco. Vocês vão ter acesso a ela pelo YouTube, como vocês devem estar vendo agora, e eu vou apresentar os slides, vou comentar um pouco sobre os temas, e ao final da aula nós abrimos o Zoom para contabilizar a presença e para vocês tirarem possíveis dúvidas. Ainda não temos o nosso material para a realização dos exercícios, mas tudo indica que muito em breve teremos. Então vamos à aula de hoje, que é sobre literatura. Vou compartilhar com vocês os... Muito bem. E nós começamos o nosso momento da literatura não tratando muito da literatura europeia como o trovadorismo, mas sim indo direto para o quinhentismo. Como vocês podem ver, o século dos 1500, o século XVI e finalzinho do XV também. Mas é importante a gente começar a problematizar primeiro o que é literatura e o que é literatura brasileira. Alguns autores, o mais importante deles, Antônio Cândido, importante literato, né, que estuda a nossa literatura, ele diz que, de certa maneira, a gente não pode nem dizer que no século XVI, no quinhentismo, nós tínhamos propriamente literatura no Brasil, porque ainda era muito incipiente, só num outro momento, no arcadismo propriamente dito, que nós temos autores brasileiros, leitores brasileiros e livros circulando, né? Entretanto, há outros autores que entendem que no momento em que começou-se a produzir conhecimento e literatura em solo brasileiro, nós podemos afirmar que temos uma literatura brasileira. E isso acontece, de fato, no quinhentismo, como nós vamos ver. Uma literatura ainda um pouco diferente, mas é disso que trataremos, né? Então, a gente tem aqui um principal período no século XVI, também um pouco no 17 e até um começo do 14, 1490, por aí. E uma literatura feita no Brasil, como disse, bastante diferente, porque muitas vezes não eram textos literários propriamente dito. Eles não eram textos literários, isso significa o quê? Eles não tinham interesse na forma, na estética das obras artísticas que da qual a literatura faz parte. Eles eram, de certa maneira, uma literatura de informação. Eram textos que tinham finalidades muito específicas e não necessariamente finalidades artísticas propriamente, né? Textos, em grande parte, que não podem nem mesmo ser considerados literários. Muitos com essa finalidade prática ou de Estado, porque, como nós vamos ver, eram, na verdade, o que hoje nós chamaríamos de relatórios. Né? Eram relatórios que eram feitos sobre essas novas terras que estavam se descobrindo aí, esses novos Brasis, ou essa terra de Veracruz. Né? Então são principalmente três tipos de textos. Textos informativos sobre essas novas terras, relatos de viagem, que também não deixam de ser, vejam o nome, relato, relatório, e aí sim, e é por isso que a gente pode também às vezes considerar como literatura, porque sim, uma literatura que tinha uma finalidade, mas era uma literatura artística, uma literatura religiosa e de catequese, que é como nós vamos ver logo mais. Né? Então a primeira questão é a escrita dos viajantes, e nós temos que lembrar que nós estamos aí no momento do renascimento cultural, o século XV, o século XVI primeiramente, o momento de renascimento da ciência, surgimento de uma visão de mundo mais científica, embora, como nós vamos ver, ainda bastante debilitada nesse ponto de vista. E por isso nós temos também o advento das grandes navegações, algo que demandava aí um conhecimento científico muito grande, né, por parte das coroas ibéricas, principalmente, como é o nosso caso, de Portugal. Né? E era preciso, então, que também se existisse um método de relatar o que é que se estava descobrindo naquelas paragens dos novos mundos. Né? Então, esses textos de viajantes, por mais que a gente imagine que eles tenham talvez o sistema, esse caráter científico do Renascimento, ainda é uma ciência muito incipiente. E isso se reflete muito nos textos, e que por isso também não são relatórios frios, relatórios sem graça, relatórios que não são literários. Então, justamente porque não eram relatórios científicos propriamente ditos, que nós temos aí sim também a possibilidade de entender como uma
uma espécie de literatura, porque esses textos eles não tinham esse rigor científico. Então, muitas vezes, eles apresentavam aí, né, pinceladas de misticismo, de religiosidade, de juízos de valores e emoções, né? O eurocentrismo, a ideia de que o europeu era mais do que qualquer outra coisa que eles descobriam, né? Então, esse tipo de características desses textos fazia com que esses textos não fossem relatórios científicos frios. E aí, consequentemente, até poderíamos enquadrá-los numa espécie de literatura, né? Mas esses textos eram escritos principalmente por esses navegadores, esses viajantes estrangeiros, que nós vamos ver que eram muitos aqui na costa do Brasil, e por um grupo muito importante, que é o grupo dos jesuítas, né? O primeiro navegador, e aí mais por uma espécie de curiosidade, é esse Pero Magalhães Gândavo, que escreve aí o primeiro tratado da terra do Brasil em 1570, e a história da província de Santa Cruz. E se vocês forem ler, e a gente tem até alguns trechos aqui, que nós não vamos nos debruçar porque o nosso tempo é curto, mas vão à leitura aí, vocês vão descobrir que é uma história cheia de... mais parece uma história narrativa, uma ficção, do que propriamente uma história. Eles falam de monstros, eles falam de guerras, etc. O que deixa, inclusive, até muito mais interessante para a gente ler. E essa literatura é muito interessante, quem gostar, quem tiver curiosidade, vale a pena muito ir a ela, porque a gente descobre o que era o Brasil no começo dessa coisa que inventaram o Brasil, porque ele já existia há muito tempo, né? A relação com os grupos indígenas, a relação com as outras potências. Então, essa escrita desses viajantes, e o Pero Magalhães Gândavo é um deles, nessa primeira história da província de Santa Cruz, vai trazer muito dessas aventuras. E é por isso também que a gente pode entender que essa literatura de viajante, ela tinha um quê de aventura, um quê de ficção, muitas vezes, porque era uma grande aventura mesmo, né? E aí vale a pena a gente comentar um pouco sobre a língua também, ele fala um pouco sobre a língua dos índios, depois leiam, ele diz que a língua tupi não tem os fonemas F, L e R, e vocês agora sabem o que são fonemas, né? E por isso eles não teriam nem fé, nem lei, nem rei. Uma bobagem, uma ideia muito eurocêntrica, achando que o europeu era muito melhor do que os outros, porque na língua deles eles tinham o F, o L e o R como fonemas, né? Uma coisa sem o menor cabimento. Mas vale a pena vocês darem uma olhada para verem como era curiosa essa visão que os exploradores tinham das nossas terras, né? Outro importante é o padre Fernão Cardim, que escreve o Tratado da Terra e Gente do Brasil, já no final do século XVI, também em 1590, por aí. E ele vai falar muito dos rituais dos indígenas, porque naquele momento os ajuntamentos portugueses eram muito pequenos. Era um forte na Baía de Guanabara, 3 casinhas em São Vicente e coisas do gênero, né? O grosso mesmo eram as tribos, as tabas indígenas. Então é muito interessante porque a gente conhece um pouco desse povo que já foi extinto, assassinado, obviamente, por todo esse processo colonizador, infelizmente, mas os tupinambás, os povos tupi da costa do Brasil, que tinham uma ligação muito forte com Portugal naquele momento. Então muito dessa literatura vai estar voltada para a figura do indígena. Nem sempre de maneira muito respeitosa, como vocês viram, o eurocentrismo acaba por minar essa visão respeitosa pelo índio, né? Colocando o português como superior, né? E talvez uma das mais interessantes, né? E que aí vale a pena mesmo a leitura, é a escrita de Hans Staden, um alemão, holandês, agora não me lembro bem, mas se não me engano um alemão, que viajou pelo Brasil. Ele escreve esse livro em 1557, Duas Viagens ao Brasil. E é um livro que vocês encontram em banca de jornal, até porque ele é muito famoso, como eu vou mostrar para vocês, inclusive. E é muito interessante porque o Hans Staden, ele foi capturado por uma tribo de tupinambás. E ele conviveu nessa tribo. Ele que estava destinado a ser comido nos rituais antropofágicos, né? Que não são canibais, na verdade eram rituais místicos, né? Parte da tradição dos índios. Né? Era até uma honra para o índio capturado ser comido nesses rituais, mas ele escapa
desses rituais e 2 vezes ele vem ao Brasil e ele é capturado. E ele conta nesse livro de viagens como que foi a vivência deles com os índios Tupinambá. Então é uma fonte histórica também muito interessante. Se alguém tiver a curiosidade de saber como que eram os índios Tupinambá, os que tinham esses rituais de antropofagia, esse texto do Hans Staden é muito interessante. E ele conta aí muitas das cenas dos rituais, conta como que ele conseguiu se safar. Para vocês terem uma ideia, ele chorava muito, com saudades de casa, com medo de morrer, né? Rezava muito, ele era muito religioso. Os índios já achavam que ele era fraco, porque ele era covarde, chorava muito. Então eles nem comeram o Hans Staden. Sorte dele, ficou vivo para contar a história literalmente nessa seu relato de viagem. E aí tem, né, algumas cenas muito importantes, né, de quadros dos Tupinambás, arquivos históricos inclusive. Essas aí são imagens da época mesmo, de 1592, mostrando aí o ritual de antropofagia, eles esquartejando e cozinhando aí. Era uma grande festa, né, querendo ou não. E aí vocês veem o Hans Staden ali, o alemão branco, ruivo, com medo, rezando para Deus, cheio de medo, né, dessas questões. E aí outras cenas bastante interessantes desse ritual, que era um ritual muito importante. Então não adianta a gente achar que, ai, que coisa maluca, eles comiam gente. Fazia parte de uma cerimônia, né? Temos que observar com outros olhos. E aí vale a pena vocês assistirem. O Hans Staden foi um filme lançado, eles fizeram um filme muito importante lançado em 1997, falado todo em tupi, então é legal para a gente ter uma ideia da língua tupi antigo, né, que se falava nas terras do Brasil. Assistam ao filme, ele está disponível na internet, nesse link aí. Vale muito a pena esse fim de semana aí, querem um programa diferente, assistam esse filme, porque ele traz muitas informações. Obviamente que não é extremamente fidedigno ao livro do Hans Staden, mas é uma boa leitura. E como eu disse, uma grande produção, com índios falando em tupi e tudo mais, né? E, obviamente, um dos mais importantes desses textos é justamente a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, né? A carta ao rei, a El Rei Dom Manuel, né? Do ano de 1500, que talvez seja o grande e o primeiro documento, o primeiro texto feito em terras brasílicas, né? E texto mesmo, porque os indígenas não escreviam, eles não tinham a tecnologia da escrita. Então, talvez alguns consideram essa como a primeira literatura. Mas, como nós havíamos dito, uma literatura que tinha mais um caráter de relatório, de informação, né? E é muito interessante que esse texto ele era um texto proibido, ele era um texto de espionagem praticamente. Né? Esse texto nunca poderia, por exemplo, cair na mão dos reis de Espanha. Então ele era um documento secreto da coroa portuguesa e depois, obviamente, foi revelado muito tempo depois. Né? E até bastante interessante, né? A gente lê um pouco. Vale a pena vocês fazerem uma leitura aí desses trechos que eu selecionei. Né? Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, nessa terra, né? Ou outra coisa de metal ou ferro, nem a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como as de entre Douro e Minho, uma região lá de Portugal, porque nesse tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. As águas são muitas, Brasil então, né, cheio de águas infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então aí, né, aquela ideia de que o Brasil é uma terra maravilhosa, em se plantando tudo dá, né? Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Olha, isso é muito importante. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza, o rei, né, em ela deve lançar. Então, de certa maneira, a ideia da religião ainda muito presente, né? A gente vive um momento do Renascimento, mas em Portugal não muito. A religião vai dizer muito ainda, né? É o momento da reforma, a igreja sofre grandes perdas. Vocês vão ver isso melhor em história mais pra frente, né? Mas é esse momento. Só que na Península Ibérica, em Portugal, os religiosos ainda eram muito fortes, né? E justamente aí nós temos essa situação. O Pero Vaz de Caminha dizendo, olha, a melhor coisa que o senhor pode fazer aqui, Sua Alteza, é mandar gente para salvar
estes índios. Salvar como? Salvar com a fé cristã. E isso vai ser bastante importante, guardem essa informação. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentando da nossa fé. Olha aí, trazendo então a fé cristã para essas terras. Mas percebam que trata-se então de um documento, não é propriamente literatura, não é um romance, uma história, um poema, né? Por isso que muitas vezes a gente problematiza, né? Porque o que é literatura? Literatura é justamente algo artístico. Um relatório, por exemplo, que eu escrevo para o Danilo sobre as nossas aulas, nunca poderia ser enquadrado numa ideia de literatura, né? Mas vocês viram que é um relatório cheio de ideias de valor, cheio de representações do pensamento de uma época. Então, de certa maneira, a gente até pode problematizar. Hoje em dia, o valor tem até mesmo um certo valor literário, né? Mas a literatura que de fato a gente pode dizer que nós fizemos nessas terras brasílicas, né, seja justamente uma literatura religiosa e de catequese. E aí a importância dos jesuítas. Os jesuítas, e aqui nós vamos parar um pouco, porque aqui realmente nós temos literatura e cultura sendo feita propriamente, né? Os jesuítas foram uma ordem extremamente poderosa na Península Ibérica, em Espanha e Portugal nesse momento, e em todo o mundo, porque nesse momento as duas coroas estavam expandindo seus territórios. Portugal foi até o Japão, até a China, né, nesse momento. E lá foram também os jesuítas, numa grande cruzada. Né? Lembra as cruzadas, que era a reconquista de Jerusalém? De certa maneira, numa espécie de grande cruzada também, para espalhar a fé católica. Né? E essa Companhia de Jesus, que inclusive é responsável por fundar a nossa cidade de São Paulo, né? Lá no centro velho, né? No pátio do colégio, essa Companhia de Jesus era muito poderosa. E ela é que mandava muito nas terras aqui do Brasil também. Eram muitos os padres jesuítas que vieram para cá. Né? E nesse contexto da Contra-Reforma, a ela foi dado muito poder para fazer um contrapeso àquelas reformas protestantes que estavam acontecendo na Alemanha, na França, na Inglaterra daquele momento. A igreja não podia perder poder frente a esses outros modos de entender a fé cristã, né? E os reinos ibéricos então tiveram aí a importância muito grande e foram cruciais para a colonização das terras das coroas ibéricas, como eu disse, porque eles inclusive fundavam cidades, né? Criavam grandes fazendas, que alguns vão dizer inclusive que são uma espécie de fazendas socialistas até. Eles tinham um sonho de criar uma sociedade nova, mais justa, né? Mas que depois, vocês vão estudar em história, isso se perde por completo um pouco mais para frente, né? Mas junto com essa ideia de salvação dos povos, sejam os povos do Extremo Oriente, os chineses, os japoneses, sejam também os povos ameríndios, os nossos indígenas, né? Os jesuítas precisavam achar um modo de espalhar a nossa fé, quer dizer, a fé deles, né, na verdade, né? O cristianismo. E a literatura era um bom modo. Mas para fazer literatura, para espalhar essa fé, era preciso o quê? Ora, falar a língua dos índios. Então os jesuítas tiveram um importantíssimo trabalho na documentação linguística das línguas que nós falávamos aqui, né? Então são justamente os jesuítas que fazem a primeira gramática do tupi. E se hoje nós sabemos como eram as línguas tupi que se falavam na costa do Brasil, graças a esses jesuítas, que para justamente convencer os indígenas de que a fé cristã era melhor que a deles, precisavam primeiro falar a língua deles, né? Então são justamente essas gramáticas, né? Aí nós temos a primeira gramática do padre José de Anchieta, que é justamente uma das mais importantes figuras, né, dos jesuítas aqui no Brasil. Ele que não é brasileiro, não é português, ele é espanhol, ele nasceu nas Ilhas Canárias, né? Mas naquele momento não tinha essa ideia de nacionalidade. Ele era jesuíta, ele ia para onde fosse, né? E foi ele que veio aqui para o Brasil e escreveu essa arte de gramática da língua mais falada na costa do Brasil, que era a língua tupi,
né? Havia suas variedades, não era tudo a mesma coisa, mas o tronco é como se fosse um tronco linguístico igual. E é ele justamente que faz esses estudos linguísticos. E não só, é ele também uma importante figura para nós aqui em São Paulo e para essa região toda, porque ele caminhava por toda a costa do Brasil, do Rio de Janeiro, de Espírito Santo, até o Paraná, tentando convencer, catequizar, esse é o termo, né, os indígenas da região, né? E justamente ele convencia como? Ele convencia justamente com literatura, né? Era uma estratégia. Então ele empregava aí a poesia e a dramaturgia de origem bem popular, né? Tal qual o Gil Vicente, lembram do Gil Vicente que vocês estudaram lá no primeiro ano? A gente acaba não trabalhando porque não está no nosso conteúdo nesse momento. Mas aquela literatura do medieval, muito popularesca, de causos, de casos, de aparições mágicas de Jesus, etc. Então o que o Anchieta vai fazer? Para convencer esses índios, ele escreve canções, escreve pequenos poemas e mais, escreve autos. O que eram os autos? Eram aquelas peças teatrais de cunho religioso que tinham aí a função de passar ensinamentos morais, religiosos, né? Então era um grande instrumento de catequese. Aqui nós temos literatura. Não tem como dizer que Padre Anchieta não fizesse literatura. Era uma literatura que tinha objetivos muito claros, mas era literatura, eram histórias, eram peças de teatro, eram poemas. Então, de certa maneira, nós talvez tenhamos que concordar que tínhamos sim literatura brasileira, não essencialmente brasileira, como nós vamos chamar mais pra frente, mas tínhamos literatura feita no Brasil nesse momento, com esses autos teatrais, essas peças do José de Anchieta, que foram cruciais aí para catequizar esses índios. E era interessante porque o José de Anchieta ele era estratégico. Ele meio que misturava o cristianismo com a religião deles. Então, por exemplo, ele não chamava Deus. Em vez de ele chamar de Deus nas suas peças, ele pegava o nome de Deus na religião deles, Tupã, e trazia para representar como se fosse o nosso Deus. De certa maneira, causava uma confusão. Então, não é que a religião dos índios está sendo teoricamente substituída, ela estaria sendo reformulada. Então, existe uma estratégia, de certa maneira perversa, porque agora essa religião indígena se perdeu, de certa maneira, mas que era algo normal na época, a catequização e o espalhamento da fé católica, salvando esses infiéis que estavam sendo descobertos ao redor do mundo, né? E aí vamos a um pequeno poeminha, vamos ler esse poema, né, escrito aí por José de Anchieta, aqui no Brasil, né? Não é em tupi, ele escreveu muitos poemas e peças em tupi antigo, mas obviamente nós não leríamos porque aqui a aula não é de tupi antigo, né? Eu digo para vocês que eu li algumas porque eu estudei tupi antigo e são bastante interessantes. Mas vamos lá, Santa Inês, cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura, honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça, pela fé cortada, com vossa chegada já ninguém pereça. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhe dais lume novo, né? Então aí um poeminha feito por essa figura, o José de Anchieta, religioso, cantando aí a Santa Inês, uma santa que perdeu a cabeça na história do cristianismo, né? Mas é um poeminha bastante singelo, nada muito elaborado, como por exemplo os Lusíadas mais pra frente, né? Que houve, mas um poeminha, literatura, né? Não tem como nós negarmos a ritmo, a rima, a refrãos, né? Que fazem aí desse poema religioso, né? Desse poema religioso, uma peça da nossa literatura, né? E é interessante, ele traz aí a cordeirinha, né? Que traz lume novo, esperança, lume é luz, né? Traz luz para o povo, né? Então vejam aí essa literatura religiosa
que tem um quê de catequética, né? E aí uma imagem bastante bonita, né? Obviamente que não condizente com a realidade, mas diziam que Padre Anchieta ia nas areias das praias e escrevia os seus poemas, né, com o cajado na areia das praias. E o Benedito Calixto, esse pintor aí do século XX já, né, período que vocês inclusive estão aí estudando, ele faz essa remontagem dessa cena, né, de um grande poema que o Padre Anchieta escreveu aqui no Brasil, então teoricamente literatura brasileira, o poema Virgem Maria, né, que é longo, escrito aí nas areias das praias do Espírito Santo, do Rio de Janeiro ou até mesmo aqui de São Paulo. Ele que perambulava por essas ruas, por essas estradas, por essas matas, né, conhecendo, descobrindo e catequizando os indígenas. Ele era conhecido como Abaré Bebé, em Tupi, que significa padre voador, porque ele estava em todo canto. Ele viajava muito por esta costa do nosso Brasil. Mas é isso, minha gente. Vamos voltar aqui. Então, mais pra frente, nos vemos, né? Terminem aí, reflitam um pouco e tragam as suas dúvidas. A gente faz um comentário aí mais detido no nosso encontro do Zoom. Até logo mais e atenham-se aí então ao horário do Zoom no roteiro de vocês. Até!